Bom, bem-vindo mais uma vez, gente, para esse nosso segundo vídeo, tá? Esse vídeo, então, a gente vai começar de fato a mexer no programa R, tá? Então, se vocês conseguiram assistir o primeiro vídeo, configurar o R e o programa RStudio, vocês devem ter já agora um arquivo, né? Um arquivo .r lá na pasta de vocês, no diretório do trabalho. Então, em algum lugar vocês devem ter salvo já um primeiro script. Mas se vocês não salvaram ainda, então vocês podem abrir o RStudio e seguir aqueles passos que eu mostrei no primeiro vídeo para criar primeiro um script e abrir o R no diretório correto de trabalho, tá? Bom, então essa é a cara do RStudio, né? E a gente, como foi visto no primeiro vídeo, a gente está trabalhando dentro de um diretório dentro do computador. Então, quer dizer, não está jogado na área de trabalho nem nada. E a gente criou um arquivo de texto chamado aula1.r, tá? Esse arquivo de texto, aula1.r, né, que vocês podem ver aqui, esse arquivo foi criado, né, no RStudio antes e foi salvo num diretório. Se vocês foram no diretório de vocês e salvaram esse arquivo, se vocês têm salvo esse arquivo, né, vocês podem abrir ele direto no RStudio, dando 2 cliques ou então clicando com o botão direito e pedindo para abrir com o RStudio. Se vocês fizerem isso, o RStudio vai abrir já esse arquivo, vai abrir o diretório de trabalho, né, vai abrir exatamente onde a gente está aqui, que é o local de trabalho. Ou seja, tudo que for trabalhar no RStudio vai ser salvo nessa mesma pasta onde está esse arquivo do R. Então essa é a forma mais fácil de ficar abrindo e fechando o R, né, que então a gente não precisa ir no diretório de trabalho, não precisa ir em Session, Set Working Directory e escolher o diretório mais. Basta ir nessa pasta onde está trabalhando, clicar para abrir esse arquivo .r. Tá? Uma forma também de ajustar o local de trabalho, né, caso não esteja correto, é vindo aqui esse More e clicando em Set Working Directory. Tá? Então, se vocês não estão vendo um diretório reconhecido, digamos assim, de trabalho, façam isso. Vão em More, Set Working Directory e escolham um local onde vocês querem trabalhar no computador de vocês. Bom, beleza, era isso. Tá? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? Tá? Bom, nesse vídeo a gente vai ver para que serve esse script aqui e o que a gente pode fazer no R. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer no programa R, a coisa mais simples, na minha concepção, que a gente pode fazer no programa R, vou só ajustar aqui um pouco as minhas janelas para que fique mais fácil para mim trabalhar, né? Ou seja, vou dar um pouquinho mais de espaço para o que importa mais. A primeira coisa, provavelmente a mais simples que a gente tem para fazer no programa R, é usar o R como uma calculadora. Então a gente pode vir aqui e digitar, por exemplo, 1 mais 1. Tá? E aí ele vai dar o resultado 2. Bom, esse cálculo que a gente fez aqui, então essa parte aqui que está aparecendo no RStudio é o que é de fato o programa R. Toda a ação vai acontecer dentro dessa janelinha. Tá? Então quando a gente digita 1 mais 1 e dá Enter, ele executa esse comando 1 mais 1 e aparece o 2, como se a gente estivesse usando uma calculadora. Tá? Geralmente numa calculadora ou em qualquer outro computador, o programa do computador, a gente digita clicando, né? A gente clica nos números 1, depois clica no mais, depois clica no 1 de novo, e aí ele mostra o valor 2. No R não funciona assim, não tem clique, nada é clicado aqui. Tá? O RStudio sim, tem algumas opções clicando lá em cima, clicando nas abinhas e tal, mas isso é só configuração visual. O R mesmo ele não funciona dessa forma. Para o R funcionar, todos os comandos, qualquer coisa, das mais simples até as mais complexas, funcionam dessa forma, digitando os comandos e conversando com o R. Então o R é uma linguagem e a gente vai conversar com o programa. Então a gente vai mandar ele executar certos comandos. E esses comandos podem ser bem simples, como esse, ou podem ser muito mais complexos. E de fato a gente pode manipular até o computador da gente a partir do R. Então dá para fazer muita coisa mesmo. Dá para a gente conversar uma linguagem que é bem complexa e bem cheia de opções. Tá? Beleza. Então a gente pode trabalhar com R como uma calculadora. Né? Bom, o que acontece se a gente vai digitando aqui nessa parte, diretamente no R os comandos?
Tá? O R vai executando e vai mostrando na tela o resultado desses comandos. Tá? Bom, mas tem um problema em fazer isso. Né? O problema é que o R ele não está salvando esses comandos aqui. Ele está ainda mostrando aqui o histórico dos comandos que foram executados, mas depois de um tempo ele vai apagar isso e não vai mais ter esse registro. Ele vai armazenar só o que a gente pedir para ele armazenar. Tá? Então, por exemplo, o R... a gente poderia, por exemplo, criar, a gente já vai falar mais sobre objetos, né? A gente poderia, por exemplo, criar um objeto, vamos criar um arquivo, né? Como se fosse um arquivo no R chamado A. Eu vou colocar então A, essa setinha, então é o símbolo de maior e menor e um risquinho. E vou colocar um número, por exemplo 1. O que esse comando aqui está fazendo? Esse comando está salvando o número 1 dentro de uma coisa chamada A, um objeto chamado A que a gente pode utilizar depois. Então é como se a gente estivesse armazenando na memória o resultado do que vem depois da setinha, o 1 no caso. Né? Então a gente vai dar Enter e ele salvou o A. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver fazendo isso, né, que a gente criou esse A, é que lá na abinha Environment a gente vai ter agora escrito A. Né? Então o A é esse objeto que a gente criou e ele tem o valor 1. É isso que está mostrando lá. Tá? Bom, então o R a gente vai estar toda hora fazendo esse tipo de comando. Eu já vou mostrar algumas outras coisas que a gente vai fazer utilizando essa setinha. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a gente, apesar de ter criado esse A com valor 1, a gente não salvou esse comando. Ele está mostrando na tela, mas ele vai apagar isso eventualmente. E aí vocês, né, qualquer pessoa que vai trabalhar no R não vai saber, por exemplo, o comando que ela utilizou para fazer alguma coisa no R. Por exemplo, eu fiz um gráfico super bonito, cheio de elementos interessantes. Né? Tipo, botei cor, mudei os eixos do gráfico. E aí, beleza, eu tenho o gráfico, né, que é o que eu quero. Mas se eu quiser fazer esse gráfico novamente, putz, aí eu esqueci como é que faz o gráfico. Então, a gente não tem salvo esse comando. E isso é um problema porque a gente, às vezes, trabalhou um monte fazendo um comando e quer repetir aquele comando sem precisar ter que refazer tudo de novo. Né? Então, digamos que a gente queira mudar agora um pouco o gráfico, para não ter que estar fazendo todo o gráfico de novo, é bem interessante que a gente salve esse comando. Né? Bom, como é que a gente faz para salvar esse comando? Né? Para salvar o comando e não só o resultado do comando. Bom, é para isso que existe essa janelinha aqui em cima chamada script do R. Tá? Então esse script serve justamente para isso, para a gente ir salvando os comandos. Tá? Então isso aqui nada mais é que um bloco de notas onde a gente vai anotando as coisas que a gente vai fazendo. Tá? Bom, algumas coisas interessantes, né? Então, como é que a gente faz para anotar as coisas aqui em cima? Bom, isso aqui, como é um bloco de notas, basta a gente ir digitando e salvando. A gente pode salvar naquele disquetezinho que aparece ali, ou a gente pode apertar Ctrl S, que é um comando já para salvar, daí a gente não precisa estar usando o mouse. Tá? E a gente vai anotando. Então, por exemplo, aqui vamos escrever a setinha 1. Pronto, agora sim, agora eu salvo esse arquivo, né? Vou lá e salvo. E ele está armazenado 1 dentro do A. Quer dizer, ainda não, mas agora a gente anotou então o comando para criar o A. Então ele vai criar o A e vai salvar o valor 1. E isso aqui está salvo no arquivo de texto. Então quer dizer, a gente pode voltar depois e executar isso aqui quantas vezes a gente quiser esse comando. A gente poderia, por exemplo, copiar daqui e colar lá embaixo. Né? Então, por exemplo, eu posso copiar, dar um Ctrl C e vir aqui embaixo, colar, dando um Ctrl V e dar Enter. Pronto, então agora eu tenho salvo o comando que criou o A e eu também criei o A aqui embaixo porque eu apertei Ctrl Enter para executar. Bom, claro, tem uma forma bem mais fácil porque o RStudio ele já tem um comando que é o Ctrl Enter. Tá? Então se a gente apertar Ctrl e Enter, então Ctrl e Enter, as duas teclas junto, com o cursor em cima dessa linha, né, na linha 5, ou selecionando toda a linha e der Ctrl Enter, então ele manda esse comando aqui para baixo e executa, ou seja, a gente digita aqui em cima o comando e manda ele executar. Tá?
Se a gente quiser executar de novo, bom, é só botar o cursor aqui de novo e dar Ctrl Enter de novo. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Tá? Toda vez que eu fizer isso, ele vai recriar o A. Né? E lá no environment continua aparecendo a mesma coisa. Se eu vier modificar aqui e colocar o número 2, por exemplo, e der Ctrl Enter, o que ele vai fazer? Ele vai apagar o A que tinha anteriormente e vai recriar o A, ou seja, ele vai salvar o 2 no A e vai sobrescrever o A. Então quer dizer, a gente não tem mais o A igual a 1, agora o A vale 2. Então isso também serve para a gente ter cuidado na hora de salvar os objetos, porque a gente não pode dar dois nomes para coisas diferentes que a gente queira armazenar. Nós temos que sempre saber que a última coisa que foi executada, né, o último nome que foi salvo, a última coisa que foi salva naquele nome é o que fica. Tá? Bom, tudo tranquilo, né? Tá. Agora, tem algumas coisas importantes na hora de a gente salvar esse script, né? Claro que é sempre importante ir salvando aqui, né? Nunca esquecer de salvar. Porque senão, se der qualquer coisa no computador, a gente vai perder esse arquivo, que na verdade é o mais importante. Por quê? Por que isso aqui é o mais importante? Porque tudo que foi feito, tudo que vai ser feito no R vai estar nesse arquivo. Quer dizer que tudo que for gerado no R, isso não é muito importante, ou não é tão crucial assim, porque na verdade tem todos os comandos que foram utilizados para gerar aquilo. Então a qualquer momento a gente pode repetir esses comandos e recriar tudo que a gente criou. Então, por exemplo, se a gente criou um gráfico e salvou o gráfico usando o script, então depois a gente pode até deletar esse gráfico e executar o script de novo e vai gerar o gráfico de novo. Então todos os comandos que a gente vai dar para o computador estão salvos aqui e a gente pode executar eles novamente. Então o nosso trabalho ele vai ficar salvo, totalmente salvo. Né? Não tem trabalho perdido. Contanto que a gente tenha, claro, salvo esse script. Bom, mas nesse script aqui, né, apesar de a gente salvar os comandos, existem algumas coisas que são importantes da gente também fazer nesse script, além de salvar os comandos, que é anotar o que a gente está fazendo nesses comandos. Porque aqui eu estou falando, né, para salvar o número 2 dentro de um objeto chamado A. Mas talvez daqui a um mês, quando você retornar aqui, você não vai entender o comando que você utilizou e não vai ter um professor lhe dizendo o que esse comando está fazendo. Então o que a gente faz nesse script é anotar o que a gente está fazendo. Bom, aqui eu já dou uma dica, né, como é que a gente faz uma anotação no script. Né? A gente adiciona um hashtag. Então esse símbolo chamado hashtag, né, esse símbolo serve para a gente adicionar comentários no R. E depois do hashtag, o R vai simplesmente ignorar tudo que for colocado. Tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, estou criando o objeto A com o valor 2. Tá? Essa linha aqui a gente pode mandar para execução, então botando o cursor em cima dela e dando Ctrl Enter, e ele não vai dar erro nenhum no R, ele vai executar essa linha, né? Mas ele vai simplesmente não fazer nada, ele vai ignorar totalmente essa linha com o hashtag e depois vai executar já a próxima linha, que é o A igual a 2. Então a gente pode ir adicionando comentários dessa forma no script e executar ainda assim o script de cima a baixo sem que dê nenhum erro. Por exemplo, se a gente tirar o hashtag e tentar executar, aí ele vai dar um erro. Porque aí ele está tentando executar isso como se fosse um comando no computador, mas o computador não entende isso como um comando. Então a gente sempre, quando a gente colocar um comentário, tem que colocar um hashtag na frente para que ele ignore. Né? Dessa forma o nosso script ele funciona de cima a baixo, limpinho, só dando Ctrl Enter, Ctrl Enter e Ctrl Enter. Tá? Bom, o que a gente geralmente coloca nesse script? Né? Bom, quanto mais documentado, mais comentado tiver, melhor. Né? A gente geralmente começa o script colocando, por exemplo, quem que criou o script, o propósito desse script. Né? Então vamos colocar assim, por exemplo, este é o meu primeiro script do R. Aula de introdução. E vamos salvar, Ctrl S. Né? Então, a gente vai começar aqui
digitando aquilo que a gente quer, né? Por exemplo, estou criando o objeto A com o valor 2, né? Posso escrever então, ó, hashtags funcionam para comentar. Tá? E a gente pode fazer várias coisas legais para comentar também nesse script. Então tem várias formas de criar comentários no script, todos começando com hashtag. Tá? Então, por exemplo, eu quero separar a aula 1 e a aula 2. Como é que eu faço isso? Porque vai virar uma bagunça quando esse arquivo estiver muito grande. E como vocês podem ver aqui no R não tem, né, nenhuma opção de colocar formatação, por exemplo, cor, ou negrito, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Todas as letras ficam iguaizinhas. Então a gente tem que usar um pouco da criatividade para fazer isso. Né? A gente poderia, por exemplo, adicionar vários hashtags e colocar aqui aula 1. Né? Dessa forma a gente criou um separador aqui. Né? O RStudio já entende algumas dessas coisas como separadores, né? E aí vocês vão ver que eles aparecem aqui embaixo. Então se a gente colocar aula 1 e aula 2, o RStudio já vai mostrar aqui aula 1 e aula 2. E quando a gente clicar ele vai pular direto para essas partes. Então essa é uma forma de adicionar comentários e divisões no R para que a gente consiga se organizar melhor no nosso script. A gente pode adicionar basicamente qualquer elemento, né, qualquer caractere depois do hashtag, tá? E a gente pode fazer coisas bem divertidas, né? Como por exemplo, eu vou copiar aqui para vocês só um exemplo do que a gente poderia fazer em vez de digitar aula 1 numa única linha, a gente poderia fazer algo assim. Né? Então isso aqui nada mais é do que uma sequência de comentários. Então nós temos um hashtag, espaço, 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 underline, espaço, 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 underline, underline, espaço. E vai para a próxima linha. Tá? Então isso seria uma forma de escrever a aula 1. Né? Tá? E vamos salvando. A gente também pode adicionar, digamos que a gente queira fazer sub-sessões, digamos, dentro do nosso script. Aula 1, vamos colocar, por exemplo, o início da aula. A gente poderia utilizar, por exemplo, os 2 pontos. Né? Tá? O RStudio ele só entende que isso é um separador quando a gente coloca 4 hashtags no final. Tá? E olha como é que aparece aqui embaixo. Então aparece aula 1 e aula 1 dentro de aula 1. Então se a gente colocasse, por exemplo, aqui criando hashtags. Né? Então a gente criou um cabeçalho, digamos assim, e uma subseção dentro disso. Né? Que o RStudio vai já mostrar assim. Então isso é bem útil para a gente organizar o nosso script. Tá? Bom, agora então vamos começar vendo como é que a gente cria objetos no R. Né? E isso é a última coisa que a gente vai ver já nesse vídeo. Tá? Então eu vou colocar aqui, vocês podem adicionar todos os comentários, na verdade, esses comentários que eu estou colocando. Esses comentários que eu estou colocando aqui, eles são os meus comentários, mas o ideal é que cada pessoa coloque os seus comentários com as suas palavras, porque o primeiro objetivo da gente comentar um script é que a própria pessoa entenda o script que ela criou. Né? Bom, o R, então, como eu tinha falado, ele funciona como uma calculadora, mas ele permite que a gente salve os objetos. Então vamos criar um objeto, né? Por exemplo, vou criar um objeto chamado Christian, que é o meu nome, e vou colocar uma setinha. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar algo chamado Christian e vai armazenar o que tiver do lado de cada essa setinha. Né? E isso pode ser algo bem complexo, como por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. 1 mais 2 mais 3 vezes 3. Tá? Então o resultado desse cálculo aqui, ele vai armazenar em Christian. Então eu posso selecionar a linha inteira, ou então só colocar o cursor na linha e dar Ctrl Enter. E aí ele vai executar esse comando e salvar em Christian. Bom, e onde é que está o resultado disso? Onde é que está o resultado desse comando? Como é que eu vejo o que é 1 mais 1 mais 2 mais 3 vezes 3?
Bom, ele não apareceu aqui, né? Não apareceu o resultado porque ele está armazenado aqui dentro de Christian. A gente pode vir aqui embaixo e digitar Christian novamente e aí executar isso. E aí ele vai executar este pedaço do comando, né? Ele vai executar o Christian e aí vai mostrar o que está armazenado dentro desse objeto chamado Christian. Então no R a gente vai estar armazenando tudo dentro de objetos e esses objetos podem ser utilizados depois. Tá? Então só mostrando, a gente pode utilizar esse objeto como se fosse um número. Então o Christian armazena o valor 13. Esse objeto chamado Christian armazena o valor 13. Então se eu quisesse fazer, por exemplo, 13 vezes 2, eu poderia fazer 13 vezes 2 e dar Ctrl Enter, vai dar 26. O mesmo aconteceria se eu digitasse Christian vezes 2. Dou Ctrl Enter, dá 26. Porque Christian é a mesma coisa que 13. O que tem dentro de Christian é o valor 13. Tá? Beleza, gente? Então, isso é como a gente cria objetos no R. Tá? E a gente, sempre que a gente digitar um nome assim, ou uma letra, uma palavra, isso o R vai entender como um objeto. Então, se a gente digitar, por exemplo, G e der Ctrl Enter, o que o R vai dizer? G não encontrado. Por quê? Porque nós ainda não criamos esse objeto. Né? Então, se a gente olhar aqui no Environment, se a gente olhar no ambiente do R, o A foi criado, vale 2. O Christian foi criado e vale 13. O G não existe ainda, então por isso o R não vai conseguir executar G. Né? Então a gente vai só chamar objetos, só chamar palavras assim, quando a gente já tiver criado um objeto, sempre utilizando essa setinha aqui. Então os objetos sempre são utilizados criando a setinha. Tá? Por fim, né, tem vários nomes que a gente pode dar para os objetos, várias formas de escrever esses objetos. A gente pode usar maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, a gente pode dizer que soma é igual a 1 mais 1 e executar esse comando. Né? Então, agora soma equivale a 2. Se eu tentar pedir para o R me dizer o que é soma com a letra minúscula, ele vai dar um erro. Ou seja, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Se eu colocar um underline também nesse nome, o R vai entender que existe um objeto com underline. Se não, não. Então ele também permite que a gente utilize esse símbolo. A gente também pode colocar outros símbolos, como por exemplo o ponto. Acho que só o ponto. Né? O ponto e o underline, então. Né? Um símbolo que a gente não pode utilizar é, por exemplo, o símbolo de menos, ou tracinho. Soma 1, 1, por exemplo. Isso o R não vai permitir que a gente faça, porque ele vai estar entendendo que, na verdade, a gente está fazendo o que tem armazenado dentro do objeto soma menos 11. Né? Então, isso vai dar erro. A gente poderia colocar underline. Aí ele permite. Então, a gente pode colocar números também, né? Aí agora ele criou então um objeto chamado soma 11. Soma underline 11. Tá? Então, isso é possível de se fazer. Beleza? Então essa é a forma de criar objetos. A gente vai estar sempre criando objetos. Então se você não está seguro ainda de como criar um objeto no R, treine essa forma que eu mostrei aqui e tente criar o seu próprio objeto sem copiar desse script que eu estou mostrando aqui. Tá bom? Bom, é isso aí e nos vemos no próximo vídeo.